Existe uma ilha que sustenta praticamente toda a economia de um país inteiro. E agora, ela pode estar na mira das forças mais letais do mundo. Se essa ilha cair, não é só uma vitória militar, é o colapso de uma nação. E é exatamente isso que pode estar acontecendo agora. Em 2026, o mundo entrou em um dos momentos mais tensos das últimas décadas. Estados Unidos e Israel iniciaram ataques diretos contra o Irã, atingindo bases militares e instalações estratégicas, e até líderes importantes do regime. E a resposta veio rápido. Mísseis e drones surgiram no horizonte. Ataques em toda a região do Golfo, o conflito deixou de ser indireto e virou guerra aberta. Logo nos primeiros dias, navios foram destruídos e bases foram atingidas. E o Irã tomou uma decisão crítica: fechar o Estreito de Hormuz, um dos pontos mais importantes do planeta, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. Isso não é só guerra, é pressão global. Mas no meio de tudo isso, existe um ponto-chave, um lugar que pouca gente está prestando atenção, mas que pode decidir o rumo dessa guerra. A ilha de Karg, uma pequena ilha no Golfo Pérsico, mas que funciona como o coração econômico do Irã. É dali que sai a maior parte do petróleo do país. Estamos falando de até 90% das exportações. Se essa ilha parar, o Irã para. E não é teoria, ela já foi atacada. Em março de 2026, forças americanas realizaram um dos maiores bombardeios da região, atingindo mais de 90 alvos militares na ilha. Mas tem um detalhe importante: eles não destruíram a infraestrutura de petróleo. Ainda E é aqui que entra a parte mais estratégica de tudo isso. Porque destruir é fácil, mas controlar é muito mais poderoso. Relatos e análises começaram a levantar uma possibilidade. E se o objetivo não for apenas atacar, mas tomar controle? E quando falamos em operações desse nível, existe um nome que sempre aparece nos bastidores: Delta Force. Uma das unidades mais secretas e letais dos Estados Unidos. Especialistas em infiltração, captura de alvos estratégicos e operações em território hostil. Missões que não podem falhar. E que muitas vezes nem são oficialmente confirmadas. Analistas militares já discutem um cenário real. Um ataque aéreo primeiro. Destrói defesas. Depois, operações especiais entram rápidas, cirúrgicas, para assumir pontos-chave, portos, sistemas de controle, infraestrutura crítica, sem destruir, mas assumindo o controle. Por que isso seria devastador? Porque se essa ilha for tomada, o impacto é imediato. Sem exportação de petróleo, sem entrada de dinheiro, sem financiamento da guerra, e mais do que isso, impacto global. Preço do petróleo sobe, mercados entram em pânico, economias sentem o efeito, ou problema real. Mas aqui está o ponto que ninguém está discutindo direito. Tomar essa ilha não é só uma vitória, é uma escalada, porque isso muda completamente o nível do conflito, de ataques, para a ocupa, e isso pode provocar uma resposta ainda maior. O Irã já mostrou que pode reagir. Atacou bases, atingiu países vizinhos, e tem capacidade de afetar rotas globais. Agora imagina isso. Sem controle, sem negociação, sem liderança clara, porque no fim, essa guerra não é só sobre território, é sobre controle, energia, economia, poder global. E a ilha de Karg pode ser o ponto onde tudo muda. Agora me diz, você acha que os Estados Unidos vão parar nos ataques? Ou o próximo passo é tomar controle de vez? E se isso acontecer, isso encerra a guerra? Ou começa algo muito maior? Comenta aqui embaixo. Porque o que está acontecendo agora pode definir os próximos anos do mundo inteiro.